é Universidade Federal do Pará, UFPA. Para aliviar as dores e coceiras de um doente com catapora, uma enfermeira dissolveu 3 pacotes com 40 gramas cada de permanganato de potássio em 2 litros de água. Retirou metade desse volume e diluiu em uma banheira, acrescentando mais 19 litros de água. A molaridade da solução final, considerando o meio como ácido, será aproximadamente... Que bela questão! Catapora, meu amigo, é terrível. É uma doença do passado no Brasil, graças a Deus. Mas, para resolver o problema, usa permanganato de potássio numa banheira, aí coloca o paciente lá, é um alívio terrível. Eu tive catapora, mas isso foi há 60 anos atrás. Muito bem, resumindo a questão. 3 pacotinhos de 40 gramas de KMNO4. 3 pacotinhos de 40 gramas de permanganato de potássio em 2 litros de água. Então, esse é o primeiro processo. Eu tenho, então, aqui uma quantidade, um certo volume, e tenho aqui a quantidade de água. Vou colocar aqui dentro 3 pacotes. Claro, vou colocar 120 gramas de permanganato de potássio. E vou completar com água até totalizar quanto? Até totalizar 2 litros. Então ela fez aqui uma solução na garrafinha de um total de 2 litros, que é de solução, com 120 gramas. Bom, se eu tenho 120 gramas de permanganato de potássio em 2 litros de solução, como manda o correto soluto sobre solução, eu tenho aqui uma solução, portanto, de 60 gramas por litro. Bom, o que a enfermeira faz? Ela pega desses 2 litros, ela põe aqui dentro exatamente quanto? Ela põe 1 litro. Se a concentração de permanganato de potássio nessa garrafa é de 2 litros, é de 60 gramas por litro, 1 litro da mesma solução tem necessariamente a mesma concentração. Claro, o gosto da Coca-Cola da garrafa é o mesmo gosto da Coca-Cola do copo. A concentração é a mesma. Se há uma concentração, uma alíquota, uma parte do todo, continua com a mesma concentração. Então aqui está a sabedoria da enfermeira. Ela pega a metade para fazer um primeiro banho no paciente. Ela pega 1 litro da solução 60 gramas por litro de permanganato e completa com água. Uma vez completo com água, ela tem agora 20 litros de solução. Muito bem. E a perguntinha é: quantos mols por litro a solução da banheira apresenta? Bom, então, como estava te aconselhando, aqui fazer de cabeça é meio complicado, nós vamos nos perguntar, afinal de contas, qual é a quantidade de soluto que eu tenho na solução que vai se transformar numa banheira cheia. Aqui é fácil de entender. É fácil por quê? Porque a quantidade de soluto foi 120 e permaneceu 120. Se você pega a metade, qual é a quantidade de soluto que eu tenho aqui? Eu vou ter a metade. Se eu tinha jogado inicialmente 120, fazendo uma solução 60 gramas por litro com 120 de permanganato, pegar a metade é ter a mesma concentração, mas simplesmente a metade de soluto. Eu tenho então aqui 60 gramas.
Pero que sim, pero que não, vamos fazer o cálculo. Qual é a quantidade de soluto que eu tenho nesta solução? A quantidade de soluto na solução final da banheira cheia é a mesma quantidade de soluto na banheira vazia, com um pouquinho só. Que é quanto? Que é, só para treinar, a concentração vezes o volume, e a concentração é 60 gramas de permanganato de potássio para 1 litro de solução, e a quantidade que eu tinha antes de jogar a água era 1 litro de solução. Então, todo o cálculo para chegar no mesmo lugar, 1 litro de solução com 1 litro de solução, efetivamente, qual é a quantidade de soluto? 60 gramas de permanganato de potássio. É óbvio, claro, se eu tinha 120, está aqui o 120, está aqui o 120, aqui é a metade. A metade por quê? Porque agora, de 2 litros, eu peguei apenas 1 litro. Sabendo qual é a quantidade de soluto, sabendo qual é o novo volume, eu pego a quantidade de soluto e divido pelo novo volume, que é o tal do volume final. Tenho, portanto, 60 gramas de permanganato de potássio, sendo dissolvidos em 20 litros de solução. Se a perguntinha fosse em gramas por litro, a resposta nos daria quanto? 3. Mas a pergunta está sendo quantos mols por litro? A quantidade de mols por litro implica na eliminação de gramas e na introdução de mol. Aonde o permanganato de potássio tem peso de... O potássio pesa 39. O manganês, MM, ele pesa 55. A gente usa arredondando para 55 unidades. O oxigênio, 16 vezes 4 dá 64. Somando tudo dá quanto? Somando tudo dá quanto? 158. 158 corresponde a 1 mol de permanganato de potássio. Muito bem, no instante em que eu elimino gramas de a unidade de grama, introduzo a palavra mol, vou ter então aqui como resposta 60 dividido por 20, que dá 3, 3 dividido por 158. 3 dividido por 158 vai me dar a bagatela de 0,019. Então eu vou ter aqui 0,019 mol por litro. Aí, o paraense esperto, qual é a concentração de permanganato de potássio na banheira que vai acabar com a coceira do paciente com catapora? 0,19 mol por litro. Certamente, na múltipla escolha, a resposta estará na forma de 1,9, 10 na menos 2. Esta é a linguagem científica. Puxa a vírgula para a direita, tendo um algarismo antes da vírgula, e tendo multiplicado por 100, precisa dividir por 100. Esta é a quantidade que tu pode colocar um M do lado. É mol por litro ou molar. É assim que se trabalha diluição. Tote ao seu dispor.